Fala pessoal, tudo bem? Começando agora nosso segundo módulo do curso de preparação para o CACD. Espero que tenham gostado do primeiro módulo. Este agora vai ser um pouco mais técnico, a gente vai entrar em assuntos um pouco mais densos. Com muito prazer que eu trago um dos assuntos de que eu mais gosto, já tratei sobre ele num artigo da Pretéria, sobre a complexidade. A gente vai abordar hoje também o tema da organização dos seus estudos, né? Como aplicar algumas técnicas de estudos de acordo com a especificidade de cada matéria. E por último eu vou trazer um sistema que criei, imagino que vai ser bastante útil na preparação de vocês. Ele vai ficar disponível gratuitamente, com o objetivo de ajudar a construir e organizar suas próprias apostilas. Tá bem? Essa vai ser a última parte do vídeo. E eu vou te mostrar como usar esse sistema e a partir de hoje já está disponível aí para vocês no nosso sistema, tá bem? Esse tema da complexidade versus simplicidade é fascinante. Esse é um dos conceitos que mais marcou a minha vida e eu sempre tentei aplicar em todos os campos de atividade com os quais eu me envolvi ao longo de toda a minha vida. Quem assiste o CSI, Programa de Detetive, já deve ter aí se deparado com o conceito da navalha de Ockham. É um princípio metodológico, epistemológico, que diz o seguinte: na ausência de explicações comprovadas, normalmente a hipótese mais simples é a melhor, certo? Parece uma coisa simples, mas se a gente para olhar todas as atividades de nossa vida que nós desempenhamos, né, o quanto de complexidade desnecessária nós aplicamos nelas diariamente. Eu paro para pensar um pouco em tudo que eu fiz até hoje, né, na minha área de treino. Eu já fui competidor de levantamento de peso, gosto de fazer investimentos em bolsa e coisas assim, faço esculturas, desenhos, enfim. Em tudo isso, eu sempre me perguntei se os meus métodos não eram complexos demais. E tentei sempre simplificar e fazer da forma mais óbvia, né? Na linha daquilo que eu já vinha falando do princípio da especificidade. Então, se a gente para pensar, por exemplo, investimentos, você vê um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, ele diz o seguinte: o investidor médio que não quer passar horas do seu dia tentando bater o mercado, como ele vai se dar melhor? Ele compra o fundo da bolsa e espera que a produtividade humana cresça naturalmente e com isso o índice da bolsa. E você simplesmente acompanha aquilo ali. Ou seja, você nem ganha do mercado e nem perde dele. Você fica satisfeito com os ganhos de mercado. Essa é uma estratégia extremamente simples e eficiente de investimento. Tá bem? Então, em treino, por exemplo, questão de treinamento, né? Quanto mais complicado o treino, menos capacidade de medir o seu progresso você vai ter. Ou seja, se você quer ficar forte em fazer agachamento, nada melhor do que fazer agachamento. Para que fazer um monte de coisa a mais se o seu objetivo é aumentar seu agachamento, entendeu? Mesma coisa com suplementos, personal trainers, ou seja, ao redor disso aí existe todo um mito de que a gente precisa tomar essas coisas e contratar alguns tipos de serviço para alcançar determinados resultados, mas isso nem sempre é verdade. Existe toda uma cultura de criar dificuldades para depois vender soluções e pousar de salvador da pátria, tá bem? Olha, qual a aplicação que eu vejo disso tudo nos estudos? Olha, quando eu entrei para esse mercado de preparação para concursos há alguns anos já, eu não me dediquei exclusivamente ao CACD. Eu trabalhei numa empresa para a qual eu criei um método de estudo de preparação para esses concursos de elite, magistratura, carreiras policiais e inclusive diplomacia.
né? E trabalhei um tempo como coach para diplomacia. E o que é que eu encontrei nisso aí? O que mais me assustou quando eu fiz todo o benchmarking do mercado foi ver como as pessoas gostam de complicar as coisas, sabe? Eu via as empresas vendendo técnicas mirabolantes de estudos, de revisão, sabe? Aquela história da curva do esquecimento, de que eu já tratei num texto na Pretéria. Acho que foi um texto só sobre curva do esquecimento na Pretéria. Veja só, vou abrindo um parênteses aqui. Se você tenta revisar seguindo aquele método da curva do esquecimento, ou seja, você tem revisões programadas em 24, 48 horas, uma semana, um mês, tal. Isso na prática é impossível. O tempo vai passando, as revisões vão acumulando e você não consegue dar conta de tudo que ficou para trás, né? Outro problema, fechando parênteses agora, outro problema sério que eu vi é o seguinte: os cursos normalmente eles pregam um cronograma de estudos quase que impossível, né? Ou seja, feito por pessoas que não sabem quem você é, não conhecem suas limitações, seu ritmo, suas facilidades, dificuldades, e eles simplesmente impõem um plano de estudos que você tem que seguir, né? Normalmente esse plano reflete o conteúdo programático de um curso extensivo de alguma matéria, certo? E aí a gente vê de tudo, né? São siglas ininteligíveis aí de métodos, o método não sei o que lá, método, sabe, cheio de sigla que nem o camarada que criou sabe o que quer dizer. E frufru para tudo que é canto, né? Enfeite de, compra não sei o que colorido, compra esse aplicativo, esse programa de mapa mental digital, ou compra mapa de alguém que alguém fez, enfim. Teorias de como a gente aprende melhor, técnicas de estudos baseadas em métodos genéricos, né? Você vê, vocês devem ter visto já essa pirâmide de aprendizagem. Eu coloquei também esse gráfico num texto da Pretéria. E é um negócio que faz sentido, por isso que me incomoda um pouco. Muitas das coisas que estão por aí fazem sentido. Você olha e diz, poxa, isso aqui faz sentido. Como aprendemos melhor, né? Aquela pirâmide lá. E aí tem lendo, vendo aula, ouvindo, discutindo, tal. E por último, né, dada como a melhor forma de aprendizagem é quando você dá uma aula sobre o assunto, né? À primeira vista faz todo sentido, não é? Por que não? E eu não deixo de achar que é um método interessante, tá bem? Você dá uma aula sobre um assunto é um método interessante. Mas veja só, pensando com lógica, não é? Você não vai ser avaliado no concurso pela sua capacidade de dar aula, né? Você vai ser avaliado pela sua capacidade de escrever. E são duas habilidades totalmente diferentes. Pensa num idioma estrangeiro, certo? O inglês, por exemplo. Tem gente que fala o inglês pessimamente, mas escreve muito bem. Então tem um elemento de oralidade na aula que ele não está presente na produção textual. Então treinar uma aula, por mais que seja eficiente para você absorver o conteúdo, ele não é a melhor forma de você aprender ou se preparar para a prova, tá certo? Então, a verdade é que é muito fácil você enganar as pessoas e enrolar numa teia de complexidade, né? A verdade, quem vive disso, de vender serviços, precisa complicar, né? É vendendo soluções para esse tipo de problema que essas pessoas se sustentam. Muitas vezes com boa fé. Não quero também esculhambar o mercado, mas tem pessoas que têm boa fé, realmente. Eu vi essa semana uma live sobre o edital 2019, agora que saiu há pouco tempo. Um professor dizendo que o aluno pode chutar questões se tiver dúvida. Isso não faz o menor sentido. Você faz o jogo da moeda. Você joga uma moeda para cima. Cada vez que cair no cara, você ganha R$1. Cada vez que cair no coroa, você paga 50 centavos, né? É igual ao sistema de punição que vai ser aplicado agora na prova desse ano. Então,
faz todo sentido você querer jogar esse jogo da moeda. Então, por que não chutar na prova? E além do mais, é o seguinte, quando você chuta na prova, você não vai com 50% de chance de errar e 50% de acertar. Né? Você sempre tem uma intuição do que você está chutando. Então, vamos dizer que você acerte 60% dos chutes. Né? Você vai ficar com a nota de 40% desses pontos que foram disputados. Né? E se você deixasse em branco, ia ficar com 0. Então, não faz o menor sentido você não chutar nessa primeira etapa. Então, esse é um exemplo de que há pessoas bem intencionadas, mas infelizmente não são capazes de preparar uma pessoa para esse concurso, né? Principalmente quando eles não passaram na prova, certo? E, enfim, essa falta de foco, ela desvirtua a preparação do candidato, né? A gente vê um excesso de ênfase em videoaulas, você tem que comprar o curso de 600 horas, né? E aí você não compra, você acha que ficou para trás, que perdeu, que tem alguém que está comprando e está assistindo aquilo. E aí você compra esse negócio, eles vão liberando as aulas paulatinamente, e aí você não consegue acompanhar, ou assiste e finge que entendeu, mas você tem que avançar no conteúdo, né? Então, você continua o curso sempre com aquela sensação de que tem que correr atrás de alguma coisa, sabe? Eu acho isso péssimo, né? Cada pessoa tem seu ritmo, siga seu ritmo, absorva o assunto, né? Cria uma relação emocional até com o conteúdo, né? Se aproprie daquilo, dê sua opinião, debata, escreva sobre aquilo, né? Dessa forma você vai se apropriar do conhecimento do assunto, né? É péssimo a gente ter a sensação de que a gente segue o ritmo de outra pessoa, né? E que o ritmo que essa pessoa tá nos impondo é melhor do que o nosso próprio ritmo, né? É frustrante isso aí. Então é o seguinte, olha, eu sempre achei o seguinte, a gente tem que evitar, né, de aceitar conselhos de alguém que tem essa atividade de dar conselhos como uma profissão, né? A menos que essa pessoa perca alguma coisa se os conselhos que ela dá não produzem resultados, né? Ou seja, não pague por nada personalizado que não preveja algum tipo de punição à empresa se o serviço for mal feito. Que seja devolução do dinheiro, ou, enfim, um desconto num outro serviço, tá bem? Eu não me refiro a aulas aqui, mas qualquer serviço personalizado, tipo coaching ou correção de redações, eu acho que as empresas precisam aprender a ter responsabilidade no processo, né? A gente não pode iludir o aluno fazendo ele acreditar que nós somos a salvação para a aprovação dele. Isso é impossível. A porcentagem dos candidatos que realmente passa nesse concurso é mínima, né? Nenhuma empresa pode garantir isso. As empresas vivem de vender serviços para os alunos que não passam. Quem passa não dá lucro. Quem passa são 15 pessoas, né? Você acha que se o cursinho soubesse quem são as 15 pessoas que vão passar, eles diriam aos outros que não passam? Né? Certamente não. Não há nada errado nisso, ou seja, as pessoas precisam trabalhar, precisam oferecer seu serviço. Agora, eu acho que isso tem que ser feito com responsabilidade, né? Tem que existir alguma contrapartida no caso de o candidato não sentir valor nesses serviços contratados, tá bem? Então, tudo que eu falei, que eu vou falar aqui nesse programa, eu tenho certeza que eu já passei mais de 5 vezes o tempo necessário para estudar para esse concurso, só pensando em formas de estudar melhor, de aprender melhor, em métodos de estudo, e tudo isso para chegar à conclusão de que o que funciona é o mais simples, é quase que intuitivo, né? Só que as pessoas se recusam e têm uma resistência tremenda a enfrentar, a abraçar o que é simples, né? O simples não seduz, né? O simples é mais eficiente, mas ele é menos confortável, porque ele, de certa forma, tira a gente da zona do conforto, né? Como é que alguém vai dizer para você que pare de assistir às 600 horas do cursinho e passe a escrever sobre o assunto, né? Essa resistência, esse negócio de você olhar para a página em branco
e ter que começar a escrever ali do nada, sem saber o que fazer. Isso é extremamente normal, mas é extremamente angustiante também. Todo mundo passa por isso, certo? Agora, conversei com um aluno essa semana, me disse o seguinte: Marcílio, eu me dei conta que eu já estudei tudo que tinha para estudar no concurso. Quando eu parei para escrever sobre os assuntos, eu me dei conta que eu não estava preparado para escrever sobre eles. E aí eu digo, por quê? Tá, é simples, o princípio da especificidade. Você não treinou a prática da escrita do texto, que é o mais importante, a habilidade mais importante que a gente pode trabalhar nessa preparação para o CACD, certo? Mas a gente sempre vai resistir, né? Já ouviram falar daquele efeito Dunning-Kruger, né? A gente sempre acha que com a gente vai dar certo, né? A gente é acima da média, eu vou fazer isso diferente porque eu acho que tem que ser diferente e comigo vai dar certo, eu não vou escrever porque tem muita coisa, não vai dar tempo e tal. Mas olha, esse concurso é extremamente complicado, isso é uma guerra, né? Eu sei como é difícil sair da inércia, né? Só que vocês têm uma concorrência tremenda, tem pessoas que estão se preparando há anos, a média de aprovação é mais de 4 anos. Tem pessoas que foram educadas fora, fizeram pós-graduação no exterior, mestrado, doutorado, foram alfabetizadas no idioma estrangeiro. A concorrência é pesada, eu só imagino aquele filme lá dos Jogos Vorazes, né? Começa tudo, corre cada um para pegar uma arma e as pessoas vão se matar. É isso aí, é assim que você tem que encarar o concurso, certo? Você está entrando numa guerra, né? São 6 mil e tantos candidatos brigando agora por 15 vagas de ampla concorrência, 20 no total. Então, você tem que ter a mentalidade de que você tem que ser o melhor, você tem que trabalhar para ser primeiro lugar no concurso, certo? Você tem que pensar sempre, olha, você se coloca na posição de leão ou de gazela. Eu espero então, pessoal, que o valor desse curso inteiro, né, esteja na simplicidade dele. Tá bem? Eu vou tentar fazer tudo da forma mais simples possível, mais simples no sentido de melhor. Tá bem? Muitas coisas que eu vou dizer vão parecer óbvias, né? Só que é uma obviedade que as pessoas, quando deixam de aplicar, elas deixam também de usar o melhor método de estudos que existe, que é o método de se preparar da forma exata como você vai ser cobrado, né? Você vai ser cobrado de duas formas, né? Primeiro, pela capacidade de julgar itens verdadeiros e falsos, de acordo com o conhecimento que você tem, com a sua carga de leitura, né, sua memória, sua compreensão da matéria, não necessariamente pela sua capacidade de análise nessa primeira fase, tá bem? E também, né, na segunda etapa agora, que é a parte discursiva, você vai ser julgado pela sua capacidade de apresentar um texto bem construído, interessante, persuasivo à banca, né, que demonstra sua compreensão própria do assunto, sua capacidade analítica, né, sua expressividade, seu uso de vocabulário, do domínio do jargão da matéria e do conhecimento do assunto. Isso é extremamente importante. Tudo que importa, no fim das contas, é o que você vai apresentar à banca. A banca não quer saber se você aprende melhor ouvindo, se você aprende melhor debatendo, escutando, escrevendo, não quer saber disso. O que ela quer saber é o seguinte: o que é que você tem a apresentar? Qual o texto que você tem a apresentar? Isso é que ela vai analisar. Então, nada faz mais sentido do que você gastar seu tempo escrevendo sobre os assuntos estudados. Isso tem várias vantagens, como eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, eu tento abrir um pouco a cabeça de vocês para isso, né? Eu insisto bastante nesse ponto. Eu acho que em todo vídeo que eu fiz esse ano, eu bati nesse assunto da especificidade, porque isso é extremamente importante e é extremamente simples, né? Nada pode ser mais simples do que você pegar o edital e escrever uma apostila sua sobre cada tópico do edital. Acabou aquilo, você tem um projeto, você tem uma obra concreta, que é a representação física, né, da sua compreensão dos assuntos do concurso, né? O valor disso aí é maior do que qualquer livro que já foi escrito, qualquer livro que você já leu.
Então eu tento trazer um pouco dessa experiência, né, tanto por ter passado no concurso, como também por ter ajudado várias pessoas já a se prepararem também para essa prova. E eu vejo isso com a clareza de cristal, tá bem? Então eu tento trazer isso para vocês à medida que eu ajudo também outras pessoas a atingirem seus sonhos, eu estou também trazendo uma satisfação para mim incrível, né? Imagina a felicidade de poder fazer parte do sonho de 500 pessoas aqui. Não são todos que vão passar, né? Claro, é uma minoria de vocês né, que estão fazendo o curso que realmente vai passar no fim do concurso, mas alguns vão passar. E tenho certeza que alguns deles, desses aprovados, vão ser justamente em função dessa mudança de mentalidade, de entender que a melhor forma de se preparar é a forma como você vai ser julgado, né? Vai na linha do que eu já escrevi no texto da Pretéria. Se você quer aprender a dar saltos verticais, nada melhor do que você treinar dando saltos verticais, né? Nada mais que você faz vai fazer mais sentido do que isso. Então, olha, posso dizer o seguinte, que depois que eu entrei na carreira, e acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida, por mim próprio, foi ter me dedicado por 1 ano e pouco aí para estudar para esse concurso. Isso foi o melhor que eu fiz por mim, né? E eu acho que agora, nesse momento, eu estou tentando trazer para outras pessoas um pouco da minha visão de como é passar nesse concurso, e essa satisfação pessoal vai me dar a oportunidade de retribuir um pouco para as pessoas tudo de bom que eu já recebi na vida, né? E eu acho o seguinte, que uma pessoa ela precisa ser admirada não pelo que ela faz por si própria. É muito fácil, né? Você se dedica para um concurso por anos, só que o maior beneficiado disso tudo é você próprio, né? Então, e às vezes as pessoas te admiram demais por isso. Ah, fulano, diplomata, passou no concurso, tal. Não é nada disso. Eu acho que você tem que ser admirado pelo que você faz por outras pessoas. É essa retribuição ao mundo que vai fazer com que a gente sempre colha frutos, né, da nossa dedicação. Então, queria muito que vocês ouvissem um pouco do que eu tenho para apresentar durante esse programa. E, pelo amor de Deus, estudem da forma como vocês vão ser cobrados. Isso é muito importante. Em todo momento de dúvida, né, o que é que eu devo fazer agora? Tenta encontrar uma resposta sob a perspectiva da simplicidade e da especificidade, né? Isso vai fazer com que vocês cheguem a várias respostas por si próprios.